Vários inscritos, notadamente jovens, já me pediram para fazer um vídeo falando sobre como foi o meu despertar espiritual, notadamente na adolescência, como eu lidei com os conflitos, com as outras pessoas, com as diferenças, com a solidão, com todos esses problemas que fazem parte da vida de alguém que procura se conhecer e que desperta espiritualmente, porque é uma caminhada que não é fácil, não que ela seja difícil, mas o problema é que vivemos num mundo em desarmonia, onde as pessoas são materialistas, onde elas são racionalistas e não intuitivas. Se nós vivêssemos num mundo espiritual de pessoas intuitivas, tudo isso seria mais fácil. O ser humano não precisaria lutar contra o mundo, contra a sociedade. Porque quem quer ser ele mesmo, trava batalhas contra todos, contra os familiares, contra os conhecidos, contra os colegas de trabalho, os colegas da universidade. Ou seja, quem procura ser ele mesmo, encontra muitas pedras no caminho hoje. Porque estamos vivemos num tempo de pessoas enrustidas, por mais modernas que elas sejam por fora, por mais consumistas, por mais que elas façam uso da tecnologia, as pessoas estão enrustidas, envelhecidas por dentro, carcomidas, estão realmente paralisadas espiritualmente. E quem encontra um movimento dentro de si, quem sente a intuição, quem está ativo, quem busca algo mais da vida, esbarra nessa configuração social morta, destes mortos que enterram os seus mortos, como já disse Cristo há 2000 anos. Então, o meu despertar espiritual foi cheio de conflitos, conflitos interiores e conflitos exteriores, mas é o preço, é assim mesmo. Lá na passagem dos 13 para os 14 anos, de repente eu comecei a sentir dentro de mim umas percepções, uns sentimentos diferentes, algo profundo, que em alguns momentos me propiciava uma profunda alegria, em outros momentos uma profunda melancolia, mas mesmo essa melancolia, ela era prenhe de um sentido, ela era prenhe de uma vitalidade que me conferia uma motivação, uma vontade de querer saber cada vez mais o que estava ocorrendo dentro de mim, essa metamorfose. Eu estava num processo que eu não sabia no que eu iria virar, o que seria de mim, qual seria o meu futuro, o meu destino. Eu observava apenas dois caminhos. Aquele caminho que os outros queriam que eu seguisse, que os dogmas religiosos queriam que eu seguisse, as ideologias vigentes, os modismos, a minha família, os amigos. Eu via esse caminho coletivo que outras pessoas estavam me impondo. Era um caminho aparentemente seguro. Se eu seguisse por ele, eu chegaria naquele lugar que todos chegam, mas eu não queria trilhar esse caminho. Então eu observava também um outro caminho, que era um caminho desconhecido, um caminho interior, um caminho apontado pela minha intuição. E eu fui por esse. Eu fui por esse sem perguntar muito, sem me questionar muito. E daí iniciaram os conflitos com outras pessoas, porque eu estava numa outra rota, a minha percepção era outra, a minha sensibilidade era outra. Eu estava sendo um indivíduo e não um animal de rebanho. E o indivíduo no meio dos animais de rebanho, ele é atacado. Ele é como uma ovelha no meio dos lobos. E os animais de rebanho, eles procuram fazer de tudo para desmotivar aquele que quer ser um indivíduo, que quer ser ele mesmo. Então, esse é o maior desafio daquele
que procura o seu próprio caminho. E todo mundo experimenta isso, experiencia isso na adolescência. Porque a adolescência, ela é o momento do despertar espiritual. Todo ser humano ali aos 13, 14, 15 anos sente dentro de si alguns sentimentos diferentes. Alguns sentimentos intuitivos, o sexto sentido, a intuição. Mas poucas pessoas vão por esse caminho, porque é um caminho diferente. As pessoas preferem o caminho largo e cômodo que Cristo já criticou em seu tempo. As pessoas não querem esse caminho estreito e íngreme que é apontado pela intuição, que leva o ser humano para uma outra direção, que a sociedade toda está indo, que os animais de rebanho estão indo. Então é preciso coragem para seguir por esse caminho. É preciso não ter medo do desconhecido, porque é um caminho novo, é o nascer de novo, como disse Cristo. Nós somente nascemos de novo se nós ouvimos a nossa intuição e seguimos pelo caminho da intuição, e não o caminho racional, o caminho coletivo, o caminho político, o caminho econômico. Isso não quer dizer que o ser humano deva negligenciar as questões terrenas, porque precisamos encontrar um equilíbrio, mas o equilíbrio ele não pode ser alcançado racionalmente. É a própria intuição que deve conferir ao ser humano o equilíbrio. Daí o equilíbrio se estabelece naturalmente, sem qualquer forçação de barra. Quando nós forçamos a barra mentalmente, procurando calcular um equilíbrio, um denominador comum, nós estragamos tudo. Nós esparramamos as coisas e assim acabamos dissipando a nossa vida. É o Espírito que deve apontar o caminho, né? E Jesus falava para isso, é o nascer de novo, ou não colocar vinho novo em odres velhos, não colocar remendo novo em roupa velha. O que Cristo queria dizer com isso? Que quando essas intuições surgem das profundezas do ser humano, ele deve guiar o seu caminho por essas intuições e não enquadrá-las nos velhos conceitos sociais, ideológicos, religiosos, aos padrões prontos e acabados. Jesus lutou contra os padrões prontos e acabados, e foram os defensores e os representantes dos padrões prontos e acabados que assassinaram o Filho de Deus. Que assassinaram o Filho de Deus, porque Jesus estava quebrando os paradigmas em seu tempo. E isso não significa de modo algum que Jesus era um esquerdista, um revolucionário, porque os esquerdistas e os revolucionários, eles são apenas o outro lado dos padrões prontos e acabados. Então aquela tradição morta é um lado da moeda e o esquerdismo revolucionário é o outro lado da moeda. Tudo isso é a vida estagnada, a vida dos padrões, aquela vida condicionada por ideologias, por pensamentos coletivos, onde não existe a intuição, o sexto sentido, a liberdade interior, o nascer de novo, né? Então, se o ser humano quer realmente ser ele mesmo nessa vida, ele precisa ouvir a sua intuição. E isso desperta pela primeira vez ali na adolescência, como Abdrushim mostrou em sua obra Na Luz da Verdade, porque na adolescência o espírito ele é ativado. O espírito ele é ativado e das profundezas do ser humano ele consegue ouvir as recomendações desse espírito, que na verdade é o verdadeiro ser humano. O ser humano é o espírito e não a sua mente, não o seu corpo, não esses padrões conceituais que são incutidos na mente, as ideologias que são incutidas na mente, sejam as ideologias de esquerda ou de direita. Eu sei que as piores são as ideologias de esquerda, nem se discute, mas as ideologias de direita também são padrões prontos. O ser humano precisa olhar a vida para além disso tudo. Para além disso tudo. Eu não estou dizendo aqui para você votar na esquerda. Bem pelo contrário, vote na direita, mas não faça da direita a sua vida.
Não faça da direita o propósito da sua existência. Vote na direita, mas procure o autoconhecimento, procure se desenvolver espiritualmente, procure estar ativo nessa vida para olhar as coisas para além da direita e da esquerda, porque assim você será livre de fato, você enxergará as coisas do alto como tem de ser. Mas quando você segue esse caminho procurando enxergar as coisas para além dos símbolos, das simbologias, dos conceitos, das tendências, o que acontece? Você é criticado, tanto de um lado como de outro, tanto pelos direitistas, pelos esquerdistas, pelos ateus, pelos religiosos, né? Você é criticado por todos os lados se você procura ser você mesmo. Então, esse é o grande desafio nos dias atuais para aquele que desperta espiritualmente e decide levar adiante esse propósito, esse objetivo de vida. Mas é preciso ser forte, é preciso aguentar firme, seguir adiante, ouvir a sua intuição, orar das profundezas do coração, orar e vigiar, como disse Cristo, porque é praticando a vigília interior, ouvindo a intuição, que o ser humano vai encontrando o seu caminho, por onde ele deve ir, no seu próprio caminho, e não nos caminhos prontos e acabados da sociedade, onde não existe possibilidade alguma de desenvolvimento interior. O ser humano pode ser bem-sucedido materialmente nesses caminhos coletivos, mas o indivíduo como fica? O espírito como fica? Será que ele estará desperto ou dormente nesses caminhos? Então o ser humano precisa ouvir o seu espírito e buscar também os bens materiais de forma equilibrada, porque tudo precisa estar equilibrado nessa vida. Então, eu experimentei a intuição pela primeira vez ali na passagem dos 13 para os 14 anos, e aquilo mexeu de tal forma comigo, eu sentia aquilo dentro de mim, e eu olhava, por outro lado, os caminhos condicionados da sociedade, e eu optei por esse caminho interior. Enfrentei muitos conflitos, começando pela vida familiar, colegas, na escola, né? Em inúmeros lugares. Eu meio que fui colocado de lado por pessoas que achavam que a minha forma de pensar era um tanto maluca, um tanto louca, né? E ali, dos meus 14 aos meus 20, 21 anos, eu tive assim uma fase em que eu errei. Cometi vários erros nessa fase da vida, como cometo erros até hoje em dia. Mas é melhor errar e aprender com os próprios erros e seguir adiante do que ter medo da vida, do que abraçar os pranchões dos dogmas religiosos e não viver com medo de errar, não viver com medo de pecar. Eu nunca tive medo de errar na minha vida. Eu arrisquei em várias direções, me dei bem em algumas direções, me dei mal em outras direções, mas é assim na vida. Nós somente crescemos se nós vivemos. Nós temos que viver, temos que colocar em prática aquilo que temos dentro de nós, para podermos discernir a vontade dos desejos. A vontade surge do espírito, os desejos surgem da mente humana, mas agindo sobre a sensibilidade corporal, os desejos eles acabam gerando sentimentos também, falsos sentimentos, que são confundidos com a intuição, mas o ser humano precisa correr o risco do erro. O ser humano precisa pagar para ver, para depois, num determinado instante, ter aquela consciência, aquela percepção e aquela nitidez que lhe permite separar e discernir
os verdadeiros sentimentos intuitivos desses sentimentalismos, das paixões, dos vícios, de todas essas enganações sensitivas que apenas desviam o ser humano. Muitas pessoas têm medo disso e daí se enclausuram em seu pequeno universo mental, adotando dogmas religiosos, com medo de pecar, com medo de errar. Mas pessoas assim não vivem. Pessoas assim são mortos vivos, são mortos que enterram os seus mortos. O que Jesus quis dizer com isso? Pessoas que na verdade não têm vida interior, não são pessoas más, não cometem grandes erros, mas também não vivem, também não se conhecem, também não evoluem espiritualmente. São pessoas que são mornas, são pessoas que não são nem quentes e nem frias, mas vivem numa mornidão, numa mediocridade. Então nós não podemos ser medíocres nessa vida. Precisamos arriscar, precisamos correr o risco do erro, o risco da queda. Fazer o quê? Se nós escorregamos, precisamos ser fortes e levantarmos e continuarmos a caminhada. Somente assim nós crescemos. E eu me fiz assim a partir da adolescência, ouvindo a minha intuição, errando e acertando, vivenciando muitos conflitos interiores e conflitos exteriores com pessoas à minha volta que procuravam me desacreditar, dizendo que eu estava errado, que eu era louco, que eu deveria ser como as outras pessoas, que eu deveria ser assim, assado. As pessoas procuram nos colocar dentro de padrões, os familiares, os amigos, mas nós não podemos aceitar padrões, e isso não significa que devemos nos tornar revolucionários, porque, como eu disse, o esquerdismo e as revoluções e todas essas inversões de valores são apenas o outro lado da padronização. São padronizações, isso não é liberdade. O esquerdistazinho revolucionário, ele não é livre, ele é prisioneiro dos dogmas esquerdistas. Como aquele religioso dogmático, ele é escravo dos dogmas religiosos, ele não sai da caixinha, ele não sai da casinha, ele não dá um passo para além do quadrado, ele não dá um passo seguindo a sua intuição, mas vive com medo de errar, com medo do pecado, com medo da perdição, com medo da condenação, com medo do inferno. Nessa vida não podemos ser conduzidos pelo medo, não podemos ter medo de nada. Nós precisamos viver, porque somente nas vivências é que estão as possibilidades de desenvolvimento espiritual. Quem não vive não se desenvolve espiritualmente. O desenvolvimento espiritual não está nos livros, não está nas religiões. É claro que os livros ajudam, mas o ser humano precisa viver. De nada adianta ler um monte se o ser humano não vive. Se o ser humano não vive, se ele não arrisca, se ele não coloca em prática aquilo que existe dentro dele, para experimentar o que existe dentro dele, para separar o joio do trigo. Se o ser humano não experimenta as coisas, como é que ele vai separar as coisas? Como é que ele vai peneirar? Como é que ele vai discernir o que lhe serve do que não lhe serve? Ele precisa experimentar, experienciar, porque daí o indivíduo se torna um conhecedor das causas, um conhecedor profundo das coisas, um conhecedor de verdade, e não apenas ouve falar ou apenas lê sobre. Não adianta apenas ler e não viver, porque é na própria vida que está o ensinamento geral, o ensinamento profundo. É no próprio fluir da vida. O ser humano precisa fluir. A vida é um rio e o ser humano precisa se atirar nesse rio. Precisa tomar cuidado para não se afogar. Precisa tomar cuidado para que coisas pesadas não adiram a ele e o puxem para baixo. Quando eu falo de coisas pesadas, falo
dos vícios, das depravações, né? Mas até um instante da vida o ser humano acaba experimentando um pouco disso, para discernir, para se tornar conhecedor de si mesmo. Então, o meu despertar espiritual teve início na passagem dos 13 para os 14 anos, quando a intuição despertou. E a adolescência é o período onde o espírito desperta. Em todas as pessoas. Todo ser humano na adolescência, ele sente dentro de si algumas impressões do espírito. Mas são poucas as pessoas que dão atenção ao espírito, que valorizam o espírito, que decidem ouvir a intuição. As pessoas preferem os caminhos externos, as pessoas preferem os modismos, as coisas do mundo. Não que as coisas do mundo devam ser renegadas, elas podem ser usadas, mas o direcionador da vida do ser humano deve ser o espírito com a sua intuição. Somente assim o ser humano consegue fazer um uso livre das coisas sem se prender a elas. Então, assim foi comigo. Eu fui me conhecendo através da própria vida. Procurei em inúmeras correntes filosóficas e espiritualistas uma referência, lia um pouco disso, lia um pouco daquilo, mas nada me prendia. Até que um dia cheguei ao conhecimento da obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. E lá então eu encontrei assim um porto seguro. E de lá por diante eu venho estudando essa obra. E a primeira coisa que me chamou a atenção na leitura da obra Na Luz da Verdade foi sobre a intuição. Quando eu li a obra Na Luz da Verdade pela primeira vez aos 24 anos de idade, mas já aos 22 anos eu lia um autor chamado Arnaldo Amoroso Correia, que falava da obra, que fala sobre a obra Na Luz da Verdade, os seus livros falam sobre a obra Na Luz da Verdade. Lá eu entendi o que é intuição. E daí caiu a ficha, daí eu pensei, nossa, desde os 13, 14 anos eu sentia algo dentro de mim me direcionando, e eu sentia um conflito com o mundo. E daí naquele instante eu entendi o que é a intuição. E daí reforcei ainda mais a atuação da intuição dentro de mim. E quem vive intuitivamente, ele segue o seu próprio caminho. Como deve ser, porque o ser humano somente se desenvolve espiritualmente seguindo o seu caminho, e não o caminho de outras pessoas. Não os caminhos políticos, ideológicos, religiosos, modistas, os caminhos da depravação e da decadência. O ser humano precisa identificar a sua intuição e deixar que ela aponte o seu caminho. Nisso está o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!